Outro fenômeno que a gente está vivendo, eu já discuti com alguns outros filósofos, psicólogos também, é a questão da solidão, né? Hum, Eu até conversei aqui, putz, eu conversei com o Pondé, com o Marcos Lacerda, conversei com uma galera aqui sobre esse fenômeno que a gente tem visto em alguns países, Japão, Reino Unido, da criação dos ministérios ah, da solidão, né? E é um fenômeno cada vez mais comum, né? sim. Quais são os efeitos da solidão, Altair, pensando em psicologia e tudo mais, no nosso corpo, no nosso comportamento? É, de novo, a solidão não tem a ver com quantas pessoas circundam a sua vida, né? A solidão é um estado subjetivo, né? Também. Tanto é que a diferença entre solidão e solitude, né? Isso já, com certeza já devem ter falado, né? Que a solitude tem a ver com o seu desejo, com um sentido, né? De estar sozinho, de aproveitar você mesmo, e a solidão é de fato se sentir sozinho, né? Isso ser uma fonte de incômodo. É, se você parar para pensar na sua vida hoje, de 0 a 10, né? O quão sozinho você se sente? Puta, botaria de 0 a 10 sendo 0 pouco e 10 Isso. muito? Ah, botaria talvez um 3, Uhum. 4, vai. E é o menor valor que você já teve? Não, eu já tive 9. Ah, não, então, isso. Aí a ideia é você perceber essa escala ao longo da sua vida. A solidão tem um sentido para o indivíduo, né? Então, às vezes faz sentido você estar sozinho porque você precisa reformular alguma coisa, reorganizar. Às vezes você está numa situação que você mudou e tal. Às vezes você não se sente uma pessoa capaz de socializar, você não está com saco, por exemplo. Uhum. Isso é muito comum quando você vai ficando mais velho. Acho que uma das grandes coisas que eu tive quando fui ficar mais velho é que eu parei de me importar com várias coisas. Isso é muito importante. E uma dessas coisas, quando você começa a parar de se importar, é com os outros. E aí você passa mais tempo sozinho, mas isso é uma coisa produtiva também. Porque os momentos que você não está sozinho, você aproveita mais. Eu tenho uma coisa que eu tenho, até porque eu só falei 3, 4, às vezes é um pouco de posição, assim. Então, por Uhum. exemplo, o trabalho que eu tenho aqui, que a gente faz aqui. Pô, tem gente que nem entende. Então, às vezes, Sim. quando eu vou conhecer uma pessoa comum, eu vejo que em alguns lugares eu sou meio que um alien. Uhum. Pô, é um mano que fala com os famosos ali, é um mano que eu vi no YouTube, e eu vejo que às vezes dá um. Isso, a pessoa dá uma estranheza, né? Dá uma estranheza, às vezes que eu falo, puta, eu até consigo conversar com essas pessoas, mas nunca vou ser um par entre eles, porque eles não me veem como isso, eles veem como o Isso. cara ali do outro lado. Então eu vejo que isso, com profissão, pô, você ter funcionário, ter empresa também, você vai, às vezes, tendo sentimentos, quer dizer, quando você é funcionário de uma empresa com outros funcionários, você tem uma relação muito mais estável Uhum. do que às vezes quando você é dono de uma empresa e você tem funcionários abaixo de você. Então, tem muitos lugares, né, que te botam em posições de solidão Isso. também, E, né? e aí você se sente numa posição que você não tem interlocutor. É. Né? Então, você tem pessoas que você troca ideia, tem os atendentes, as coisas da vida, mas você sente que você não tem uma pessoa que você consegue ter uma conversa franca. Seja porque ela não entende a sua posição, e aí tudo bem. Aí pode até ser legal, porque você mostra como é. Aham. Né? Seja porque você não consegue mesmo. Né? E aí é uma coisa muito importante para explicar a diferença entre dois conceitos, que é o conceito de empatia e de alteridade. Né? Que reduz muito a solidão quando você entende a diferença disso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa bem esquisita. Assim, você pega a formação e tal. Então, eu não tenho cara de psicólogo, não tenho cara de estatístico, eu faço coisas meio diferentes e tal. Isso nunca me incomodou, né? Porque essa noção da diferença de empatia e alteridade sempre, para mim, foi muito cedo. Uma coisa que eu estudei muito cedo. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, Uhum. tá? Só que quando as pessoas explicam isso, elas explicam faltando um pedaço da definição. Então, a empatia é a capacidade de colocar no lugar do outro, vírgula, em relação a estados emocionais do corpo. Então, por exemplo, você deu uma topada, ai, eu sinto a dor. Né? É uma coisa que eu também experiencio. Né? Você está triste, eu fico triste. Você está feliz, eu fico feliz. Então, coisas que são comuns a todos nós, no que diz respeito à biologia, ao corpo, a gente consegue ter empatia. Tanto é que crianças pequenas chegam para você, tio, por que você está triste? Né? A criança repara, tem essa empatia. Tá? Mas, por exemplo, experiência de racismo. Eu não tenho como ter empatia. Você não tem como ter empatia, por exemplo. Né? Então, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Em certas situações eu já sofri racismo, mas tem situações que não. Né? Por exemplo, imagina que você fez faculdade de medicina, virou médico, fez clínica médica, fez residência em obstetrícia e virou o melhor parteiro. Você faz parto, ninguém faz melhor que você. Você nunca vai saber o que é ser grávido. Nunca. Você não tem empatia por uma grávida. Não tem. Por melhor que você faça o parto. Não tem como.
Tá? Então, eu não sei o que é ser mulher. Eu não tenho empatia nenhuma por uma mulher. Aí o povo cancela, machista. Quando a ideia é essa, você tem que perceber que você não sabe. Né? Porque se eu achar que eu tenho empatia por uma mulher, eu vou submeter a ela ao que eu acho que é. Ao invés de que ela tenha a informação. Né? Então, você chega num lugar e tem uma grávida. Você não sabe o que é grávida. Né? Você não tem a percepção subjetiva do que é ser grávida de verdade. Aí você fala, ai, tadinha, né? Vou dar uma cadeira. Quando na verdade não. Tipo, é uma condição normal ficar grávida. Por que tadinha? Né? O que seria a boa parte das nossas coisas? Quando a gente pensa no outro, a gente acha que tem muito mais empatia pelo outro do que de fato tem. Tá? Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei. Tá? É importante você saber que tem coisas da sua vida que a gente partilha, mas tem coisas que eu não sei. Né? E eu só vou saber se eu perceber que eu não sei e te perguntar. Uhum. Então, se você chegar pra grávida lá e chegar, o que é ser grávida? Me explica. Isso não vai me fazer entender ser grávida, mas vai me aproximar. Isso é alteridade. Alteridade é a capacidade de entender que você não sabe e fazer parte do outro. Né? Fazer parte do outro. E isso, né, eu tenho muito mais alteridade do que empatia por várias coisas. Uhum. Então, isso enriquece o seu mundo. Quando você entende isso. Você percebe o quanto o mundo é grande. Quanto mais você percebe que você não sabe uma coisa, menos empatia você tem, e a ideia é desenvolver a alteridade. Eu vou dar um exemplo. Tem um Naruhodo que a gente gravou um tempo atrás, logo depois do 402, eu acho, que era por que temos fetiches sexuais. Tá. Né? E aí é um episódio que me tomou 3 anos. As pessoas não acreditam, mas tem uns episódios que levam anos pra ficar pronto. Porque você vai lendo os artigos, aí não tem mais, aí fica parado. Os temas amadurecem, né? Aí tinha esse tema fetiche sexual. Mandaram umas perguntas e tal. Aí eu li uns artigos, achei, mas tinha pouca coisa e tal. Aí deu uma travada. Chegou uma hora lá que tinha uma pergunta que não tinha dado. Tá bom, vou guardar. Aí eu li uma reportagem sobre vazamento de conteúdo, de produtoras de conteúdo sexual. Tá bom. Aí eu li, falei, poxa, podia falar com uma moça dessas, né? Mas não tem nada a ver com a minha bolha, né? Tipo, OnlyFans, essas coisas, nada a ver. Aí eu não conhecia ninguém. Aí eu li essa reportagem e falei, pode ser. Aí eu mandei uma DM, né? Mandei uma DM pras moças que participaram, falaram, mas nem vai mandar, você é mais um punheteiro, né? Que fica mandando mensagem, né? Aí uma delas respondeu na hora. Né? Imagina o Altair, deve ter Martino ali na foto do Altair e falou, pô, cara, tão inteligente aqui mandando mensagem aqui. Né? Aí eu mandei, 2 não responderam lá, mas uma respondeu prontamente, né? Aí eu falei, eu tenho um podcast, não, eu conheço, eu sou psicólogo e eu ouço o Naruhodo. Cara, que legal. Não é a sorte, né? Tive a sorte. Aí falei, poxa, então me ajuda, né? Eu contei um pouco do onde eu tinha travado, ela me ajudou a resolver o episódio. E aí eu tive acesso a uma bolha, né? A gente trocou uma ideia, trocou informações sobre como é esse mundo de produção de conteúdo fantástico. Porque se eu tivesse chegado nela, eu sou o cientista, né? E eu quero estudar isso, então eu só preciso de uma informação porque todo o resto eu sei. Tô sendo um imbecil, né? Quando, na verdade, eu não tenho empatia sobre uma sex worker, uma pessoa que produz conteúdo de OnlyFans. Eu não sei nada. Quando você se abre pro desconhecido e fala, me conta, enriquece muito. Mas você acha que essa questão de se abrir pro desconhecido é a causa, ou seria a resposta para essa nossa... Para solidão, sim. A gente se sente sozinho porque a gente quer que o mundo entenda a gente. Isso é impossível. Tem a ver com Ernest Becker de novo. Lembra? A gente quer ser herói. A gente não é, velho. A gente é insignificante. Tá? O bagulho é o seguinte. O mundo não é feito para você. Tá? Isso é vendido, né? É embalado pra gente, né? Então, que o mundo é dos homens, né? O mundo é das pessoas, do ser humano e tal. Quando, na verdade, não. A gente é mais um organismo dentro de um contexto que controla a gente, né? Quando a gente começa a perceber que a gente é necessário, mas não suficiente para o mundo, e a gente tem que ter um senso de agência, né? Qual que seria esse senso de agência? Eu começar a perceber que o mundo é muito grande e tem coisas que eu nunca vou entender. Então, o que é ser um negro? O que é ser um indígena? Eu não vou impor. Porque aí eu vou estar sendo preconceituoso, eu vou lá ver. Me conta, me ajuda. Aí eu leio. Isso reduz muito a solidão. Porque aí você começa a ter amigos de diferentes bolhas. Isso não torna a sua bolha maior. Não torna, mas reduz a distância entre você e outras coisas. Mas, então, é que é foda que isso daí acaba exigindo como é que eu posso falar? A pessoa ser ativa em questão a lidar com a solidão dela, né? O que eu sinto, pelo menos de resposta do público, de conversa, que é o meu heroísmo aqui aparecendo. À vontade. Que as pessoas são... Tá vendo que o método funciona? Tá vendo? As pessoas, elas são muito mais passivas, né? Então, o que eu tenho de feedback de todas as vezes que a gente falou sobre solidão, de podcast, de vídeo, de conversas e tal, pô, eu me sinto sozinho porque o mundo não vem falar comigo, porque meus amigos não prestam, porque as pessoas que eu conheci não são, então por isso me sinto sozinho.
E não é um... eu conheço pessoas, ou estou... Então parece que é muito mais um... Preciso que as pessoas venham a mim, e não eu vou até elas, né? Em alguns momentos de muita fragilidade, talvez você precise mesmo. Mas isso não pode ser a regra, sabe? A regra é, tipo... Tudo bem, eu sinto que o mundo não me entende. Tá, mas eu sou insignificante, né? Então eu vou tentar entender mundos diferentes do meu, porque eu me entendo pela negação. Por exemplo, você nasceu aonde? Eu nasci na Moca. Em São Paulo, né? São Paulo, desculpa. Isso. É maior que eu, desculpa, Altair. Então, percebeu? Então, como quem nasce na Moca é o quê? Moquense. Moquense, tá. Eu tenho certeza que... Feliz. Ótimo, né? Juventus, né? Juventus e tal. Eu tenho certeza que você não sabe o que é ser um moquense. Você não sabe. Você sabe o que é não ser. Então, por exemplo, você é baiano? Não. Não. Você consegue justificar porque você não é baiano? Você é catarinense? Não. Não. Você é manauara? Não. Então, pela negação de outras coisas, isso aumenta a possibilidade de você se aproximar daquilo que você é. Mas você nunca vai entender. Você nunca vai saber. Por isso que as pessoas se sentem sozinhas, porque elas querem ser algo. E elas, na verdade, não são. Elas estão sendo. E às vezes, quando você entende um pedaço do seu do passado, que não é mais você. Então você sempre vai ser sozinho, sabe? Mas a ideia é ser um movimento. E aí, como que você amplia, né? Torna essa solidão produtiva, entendendo as suas negações, aquilo que você não é, né? Então, entender coisas diferentes. Então, o que é ser alguém que nasceu no Pará? Né? E aí você compara com o que você viveu ou não, fala, tem coisas parecidas, tem coisas diferentes, legal. Mas isso não me ajuda a me entender o que eu sou, ajuda a entender o que eu não sou. E aí o que eu sou se amplia. Vai ampliando. Por quê? Porque é um estado dinâmico. Vai variando o tempo inteiro. Isso é muito sartreano. Sartre falava disso, né? No Seria ou Nada. Ele fala isso, que você só vai saber quem você foi quando você morre. Então, quando você morre, você não vai saber, você não sabe. Mas os outros vão entender o que você foi. Então, a produção da sua vida é uma produção existencial para os outros. Uhum. Porque você só vai saber o que você é quando morre. Não é interessante? Porra. Não é foda? Muito bom. Então, as pessoas têm que parar de procurar sentido, assim, o que eu sou. Porque se você descobrir o que você é um eu estanque. Porque o tempo continua, sabe? E aí quando você descobre, eu sou assim mesmo, é porque você já tá dentro da igreja de alguém, alavancando o heroísmo cultural de alguém. É quase uma cristalização de uma parada que dinâmica. não é, né? É a roda da bicicleta, tá girando lá, você tá pulando corda. E pra que você pula corda? Não sei. Interessa? Não, porque tá criando um sentido. Então, é muito mais fácil eu falar quem eu estou Isso. do que quem eu sou, no real. Isso. É a diferença de ser e estar. A gente separa, isso é importante. Você estar sendo. Em latim tem um derivativo disso, que é estante. Você estante. Você estar estante. É isso, esse movimento. O tempo inteiro se observando. O tempo inteiro percebendo que tem sensações do seu corpo, que é uma dimensão, e essa sensação do corpo reage com o ambiente. Tem um exemplo muito bom de eu gosto muito, a Lisa Barrett. Ela tem uma teoria de emoções que eu gosto bastante. Ela tem um livro que chama... sobre emoções. Esqueci, mas tudo bem, depois eu lembro. Nesse livro, ela conta um exemplo muito interessante, que ela fazia doutorado na universidade e tinha um cara que gostava dela, né? Queria chamar ela para tomar um café, assim, né? Aí ela recusou uma vez, 2 vezes, mas aí um dia ela... Tá bom, né? Vamos tomar um café. Aí eles estavam só conversando. E quando ela estava conversando com o cara na mesa, ela sentiu o pescoço e o rosto dela esquentar, né? E aí, assim, ela sentiu no corpo uma sensação, né? Aí o que ela achou? Porque ela estava num certo contexto, né? Eu acho que eu tô gostando dele, né? Dá uma sensação no corpo, sabe? Aquelas borboletas, aquele negócio, né? Fala, pô, legal. Ela achou que estava gostando dele, né? Aí se despediu, tchau, obrigado, voltou para casa. Ela tava com 40 graus de febre e caiu de cama. Você percebe que seu estado no corpo gera significados diferentes dependendo do contexto. Uhum. A ideia é você perceber isso. Foi genial. Exatamente, porque a codificação que ela faz depende do lugar. Né? Quando você muda o lugar, muda a codificação. E é isso que você tem que aprender. Você vai ser muito menos sozinho. Quando você percebe que em certos lugares você é de um jeito, em outros lugares você é de outro, a ideia fica mudando de lugar. E brincar com você mesmo. Aí você vai aumentar a sua percepção de ser moquense. Né? A ideia não é descobrir o que é um moquense, mas como é um moquense no Amazonas. Aí você chega mais perto do que é ser um moquense daqui, porque você volta e você não é mais o moquense padrão. Você é um pouco diferente. Você entende a riqueza, a densidade do lugar. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Altair. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!